Olá, muito boa noite para todo mundo. Com o berranteiro chamando a boiada pantaneira e orientando a pionada nas beiradas e na rabeira, a comitiva pioneira do Terra Viva DBO na TV vai revivendo as histórias de glórias sertanejas e nas horas em que algum tempo sobeja, como esta de agora, a gente reúne a companheirada na beira da fogueira para contar as aventuras presentes e passadas. Começando então esta função com a apresentação da prosa brindeira do dia. A partir desta segunda-feira, dia 29 de julho, uma comitiva de veterinários do Vietnã vai começar a correr chão no sertão brasileiro, numa visita de fiscalização do nosso sistema de produção de carne de boi, a pedido do Ministério da Agricultura, para ver se eles aprovam lá a retomada das exportações do produto in natura daqui para lá. Durante a viagem, que vai até o dia 6 de agosto, serão inspecionados frigoríficos, fazendas e instalações da Defesa Agropecuária em São Paulo, em Minas Gerais e em Santa Catarina. Aí algum companheiro pode até achar que, por ser um país aí relativamente pequeno, o Vietnã não vai fazer grande diferença no volume embarcado pelo Brasil, que é o maior exportador mundial do setor, A questão é que, mais do que o que ele representa isoladamente, este país, que tem histórias muito duras para contar, é um dos líderes de uma das regiões que mais crescem no mundo, que é o sudeste da Ásia. Pois então, relembrando as informações levantadas por um estudo recente feito pelo pessoal da Scott Consultoria, este pedaço do mundo é formado por 11 países, que são Bangladesh, Brunei, Camboja, Singapura, Filipinas, Indonésia, Laos, Myanmar e Tailândia, além do próprio Vietnã. Juntos, eles têm uma população de 655 milhões de pessoas. Mas a complicação é que falta terra boa para plantar lá e os governos não dão conta de produzir o suficiente tendo tantas bocas para alimentar. E, logicamente, que o jeito é importar, No caso das carnes, o Sudeste Asiático compra fora 12,1% do seu consumo, sendo que, falando só do boi, a importação representa 50,5% do total. Assim mesmo, faz muito pouco tempo que o Brasil descobriu que a região poderia ser um extraordinário reforço para a nossa freguesia, principalmente para as mercadorias do setor agropecuário. Nos últimos 5 anos, a exportação das 3 carnes daqui para lá aumentou 32% na média, mas do 17 para o 18, os embarques dispararam, com o frango subindo 21,1%, o boi crescendo 48,8% e o porco desembestando numa alta de 82,8%. Com isso, no ano passado, nada menos que 56,1% de toda a carne consumida na região foi fornecida pelo Brasil. Mas o melhor é que, de acordo com a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a população local deve aumentar 6,1% ao ano nos próximos 5 anos. E juntando isso com o fortalecimento da economia regional, neste período considerado, a demanda por carnes em geral deve crescer perto de 43%. O caso então é de correr para agradar o freguês, e pelejar para não deixar ele escapar. O companheiro boiadeiro, mesmo que ainda não está lidando com a integração da pecuária com a lavoura, já deve ter conhecimento do uso de inoculantes biológicos nas sementes de culturas como a soja, por exemplo, Simplificando a explicação, são tratamentos feitos com organismos vivos que ajudam no fornecimento de nitrogênio para as plantas, favorecendo o seu desenvolvimento e aumentando a produtividade e o rendimento da roça. Pois o caso que tem para ser contado é que esta mesma tecnologia já pode ser usada também em sementes de pastagem. Aí, para campear informação e entendimento a respeito desta questão, eu conversei com o engenheiro agrônomo Edgar Zanotto, diretor de operações da Biovalens do Grupo Vitia. Acompanhe a entrevista. Edgar, uma das grandes novidades que a gente está vendo no mercado, pelo menos no nível do pecuarista, é a inoculação da semente de pastagem para a fixação de nitrogênio. O que isso significa? Sim, isso realmente é uma inovação, É muito conhecido já os risóbios para aplicação em soja, para nodulação, para uso de nitrogênio. E agora a gente fica com algumas novidades, que é o inoculante para pastagem, que são para gramíneas, que é um azospirillum que fixa muito nitrogênio, e para a gente não precisar usar adubos químicos aí no processo. Você tem uma ideia de qual é a economia proporcionada pelo uso desse sistema, numa área de pastagem?
Isso a gente calcula que é pelo menos 30 quilos de N por hectare, né? Então, em valor eu não sei exatamente te falar, mas em volume é 30 quilos de N por hectare. Como é que funciona esse inoculante, né? O que ele faz na planta? Ele tira do ar, né? Ele dá conta de transformar, né? No ar ele tem uma grande parte dele é nitrogênio, ele dá conta de absorver do ar e disponibilizar isso para a planta. Ele fixa o nitrogênio do ar e fica disponível para a planta. Por que a gente demorou tanto tempo para desenvolver essa tecnologia para as pastagens, sendo que ela já existe há muitos anos para lavouras como soja e outros grãos, por exemplo? Sim, é porque em soja é muito fácil de mostrar, porque é onde a gente vem para produzir proteína, né? E proteína precisa de nitrogênio. Então a nodulação ela era visível, o produtor via o nódulo na raiz de soja. E em pastagem é diferente, é uma bactéria que é simbionte, ela está ali presente, ela fixa o nitrogênio, mas ela é invisível. A raiz continua ali, ela está em torno da raiz, ela não entra para dentro e começa a fixar o nitrogênio lá dentro. Ela pega o ar da atmosfera, pega o nitrogênio e disponibiliza ali no solo para a planta. Então, precisou de muito estudo para chegar nisso, né? É um micro-organismo, esse Azospirillum, que ele serve para várias culturas, não só pastagem, né? É muito utilizado hoje em milho, soja, cana, e agora a gente vem desenvolvendo ele para esse mercado de pastagem. A associação AMP, que é das indústrias produtoras de inoculante, ela vem com uma nova cepa que dá conta de fixar pelo menos 10 vezes mais nitrogênio para a planta, que vai ser 300 quilos por hectare. Esse produto já está em fase de registro no mapa para as empresas que são associadas à AMP, né? Nós também somos lá associados e em breve nós teremos esse produto também, que isso sim vai ser a grande revolução na agricultura para fixar nitrogênio para gramíneas. Qual é a diferença dessa pastagem que foi produzida nesse sistema para uma pastagem normal? Na verdade, a pastagem é a mesma, né? O que a gente vai ter é a fixação diferente de quantidade de nitrogênio. Então, a pastagem ela vai crescer muito mais, ela vai produzir muito mais proteína no pasto, né, para desenvolvimento ali da própria cultura. Quer dizer, você pode dizer que você vai ter mais alimento disponível numa mesma área para o gado aproveitar e engordar mais rápido. Com certeza. O custo de aplicação de nitrogênio, à base de nitratos, ureia, que a gente tem hoje, ele é muito alto e não é utilizado pelo pecuarista. A inoculação ela é muito mais em conta, né? Você vai fazer uma aplicação ali por ano, por ciclo, e com essa única aplicação você vai conseguir ter um volume grande de N, a pastagem vai ter muito mais volume de pasto, que é para dar conta de suprir a necessidade do gado, né? A gente vê que a ABCZ com 100 anos aí vem desenvolvendo genética muito forte. Ela fez esse trabalho, tem venda de tourinhos com incentivo do governo e tudo, e agora a gente precisa expressar essa genética, né? E para expressar isso a gente precisa de alimento. Então é isso que a gente vem, para a gente pegar essas pastagens tão degradadas, onde o produtor faz um baixo investimento, que não tem colocando fertilizantes e tudo, a gente vem com algumas alternativas que entram no custo e a gente consegue suprir essa necessidade do gado. Cada vez mais a gente vai ser mais intensivo e menos extensivo, né? A gente vê dificuldades para abrir novas áreas, a agricultura ocupando o espaço aí que vem da pecuária, então a gente precisa de ser muito intensivo. Numa pequena área a gente produzir muito mais proteína ali animal. A gente escuta sempre falar aí no setor agropecuário de uma forma geral, né, que a pecuária efetivamente ela está sendo pressionada pela agricultura, né, e a ideia é que a gente precisa, né, produzir mais com menos recursos, com menos área, né. A ideia do projeto de vocês é essa, então? Sim, exatamente. A gente quer diminuir a área, né, de produção, que a gente entende que vai ocorrer uma diminuição por não ter muita área para abrir e outras culturas ocupando a área de pastagem, então a gente quer que em menos área a gente consiga produzir muito mais gado, de maneira muito mais eficiente, fazendo o negócio ser sustentável, né, com tecnologias que a gente não precisa nem tirar o gado do pasto, você vai lá, faz a aplicação, não tem período de carência, você pode continuar usando, né, que são algumas coisas que vêm com essa biotecnologia, a utilização de micro-organismos na pecuária. Agora, Edgar, além das pastagens, né, quais são os horizontes que você vê aí para o uso da biotecnologia para a pecuária brasileira? Sim, a gente até já trabalha com alguns outros produtos, como biotecnologia, com micro-organismos para controle de pragas também, né? A gente tem um único produto hoje registrado que pode ser usado em pastagem para controle de percevejo castanho, que em alguns lugares dizima a pastagem, até problema na agricultura. Esse produto serve também, é registrado para controle de cigarrinha
das pastagens, né, cigarrinha da cana, que ela é o nome dela mais conhecido, mas que ataca as pastagens, e a gente tem visto efeito em algumas lagartas também. Então a gente entende que vem para controle de pragas, controle de nematóides, que é uma coisa que ninguém olha em pastagem, ninguém estava olhando para isso, e a gente entende que também diminui a produtividade por conta de nematóide. A gente tem alguns produtos registrados para nematóide, que também pode ir no tratamento de semente. Então, é um começo, eu falo, que a gente está aí nas biotecnologias. Tem várias empresas vindo para esses segmentos, várias multinacionais, né? A gente imagina que a gente está um passo à frente, porque a gente está aqui no Brasil com tecnologia nacional, que está muito bem adaptada ao nosso clima, né? Que é muito diferente, seja lá no Rio Grande do Sul, no Norte, no Pará. Então, é uma diversidade gigante. A gente tem micro-organismos com uma grande elasticidade para dar conta de sobreviver em vários tipos de ambiente. Quer dizer, é um universo todo que a gente está abrindo agora e pode render muitos frutos em termos de produtividade da pecuária brasileira. Com certeza, né? A gente entende que o nosso trabalho hoje é recuperar a pastagem degradada, né? O produtor que já faz calagem, trata e faz tudo direito, esse daí vai ter um acréscimo, mas aquele que ainda trabalha só com a pecuária extensiva, esse sim vai ter um ganho muito maior e visível. Logo, com pouca aplicação, ele já começa a ver o resultado ali de volume de pastagem e colocar mais gado ali para ele. De acordo com a contabilidade das léguas percorridas, e sendo esta estrada por nós bem conhecida, a primeira metade da jornada já está vencida. E antes de seguir em frente, a gente faz aqui uma parada ligeira para recomeçar esta lida marchadeira em instantes, usando então o nosso tempo restante para falar do caso que foi passado no mercado do boi gordo, que tem hoje a seguinte manchete anunciadeira. Com o mês chegado nas suas horas derradeiras, já era para nossa praça boiadeira estar mais movimentada. Mas com a freguesia sumida e alongada do balcão do açougue, o comerciante não está querendo encher a câmara fria e o comprador de gado também não está animado para correr chão no sertão, campeando mercadoria para carregar o caminhão. O Terra Viva DBO na TV volta dentro de 3 minutos e mais um caquinho, aguarde. Estamos de volta e com um olho no consumo e outro no preço, a gente recomeça a nossa apresentação com a recitação de um resumo do caso que está sendo passado no mercado dos insumos. Trago hoje aqui informações sobre o mercado do milho, né? Falar um pouquinho das cotações do mercado interno e também dos fatores que vêm influenciando as cotações nesse momento, né? Então, com relação aos preços, aqui no Brasil a gente tem um cenário mais frouxo de cotações, né? Então, depois daquele início de julho, com frio, geadas, a gente vendo um cenário mais firme de preço para os grãos de maneira geral, né? A gente tem mais para esse final de julho um cenário de preço andando de lado e em algumas ocasiões até mesmo recuando, né? Então, quais são os fatores? Primeiro, a questão da oferta, da disponibilidade maior do mercado interno. Então, nós já estamos aí caminhando para a reta final da colheita da segunda safra e num cenário bastante favorável em termos de produtividade e oferta do cereal que ajuda nessa pressão de baixa, nesse cenário mais frouxo de preço aqui no Brasil, né? Outra questão, e aí eu acho que tem um peso grande não só no mercado do milho, mas também no mercado da soja, é a questão do câmbio, né? Então, o dólar mais fraco nas últimas semanas também colaborou com esse cenário de preço mais frouxo, não só para o milho, mas também para a soja aqui no mercado brasileiro, né? E um ponto importante que também diminuiu, melhor dizendo, a pressão sobre os preços no mercado internacional é a situação aí um pouco mais favorável de clima nos Estados Unidos, né? E o próprio Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, revisando apenas a expectativa com relação à situação das lavouras de milho, né? No caso da soja, eles mantiveram aí a expectativa ou a condição da semana anterior, né? Mas esse clima mais favorável em relação ao que a gente viu aí no início de julho já trouxe um certo alívio e uma pressão menor em cima dos preços, que inclusive caíram também no mercado internacional. E para a gente finalizar com relação ao milho, uma ligeira revisão para baixo e essa preocupação um pouco menor com relação ao clima nos Estados Unidos, né, que acabou de semear a safra 19-20, já colaborou para preços mais frouxos também no mercado internacional. A negociada de boiada não se faz de arranco. O que o caboclo não consegue com jeito, palmeando de leve no eito, no tranco é que não vai, né? E para ter essa devida paciência, carece primeiro de o companheiro tomar tenência e ter a sabedência do que está sendo passado com o boi gordo no mercado. E o que tem para ser contado é que, faltando só um restolinho de tempo para vencer o caminho restante no calendário daqui para o final do mês, o mercado pecuário continua mais parado do que mula empacadeira, em vez de embicar na direção de subida do estradão, como seria o certo e dele estava sendo esperado. O caso aqui está sobrando motivo para fazer a nossa praça boiadeira descumprir a sua vocação natural, que é de subir nas horas como esta de agora,
quando está perto aí de chegar o pagamento do próximo salário ao trabalhador empregado. A parte principal da explicação é justamente a questão do consumo, que não aumenta nem a poder de oração, porque o povo brasileiro, que já cansou de esperar a tal e prometida recuperação da economia, está com medo de gastar dinheiro e está sendo obrigado a economizar até na comida. O resultado é que o comerciante de carne, tanto no varejo quanto no atacado, que agora deveria estar campeando mercadoria para esperar a volta da freguesia com a câmara fria cheia, está mudando o seu procedimento e ainda não saiu para comprar, tentando entender de que tamanho deve ser o seu investimento. Por conta disso, no mercado do produto com osso, o boi casado de animais castrados caiu de novo, voltando para R$ 9,76 o quilo, com um tombo de 1,6% na comparação com o fechamento da semana passada. Já a respeito da oferta de boiada terminada, a gente tem hoje duas situações diferentes no país. Nas regiões de confinamento, o dono do frigorífico está quieto no seu estabelecimento, só esperando o boi de coxo chegar, né? E onde a engorda é só no capim, está tudo parado e o movimento só vai voltar quando a próxima safra começar. No balanço do dia da Scott Consultoria, sexta-feira fechou com o registro de mudanças em 7 das 32 regiões consultadas no Brasil inteiro, sendo que em 3 o preço subiu, mas em outras 4 ele caiu. A lista das derriçadas foi puxada pelo norte das Minas Gerais, onde a queda foi geral, com o boi sendo derrubado para R$ 149,50 e a vaca para R$ 141, a prazo e já livre do fundo rural. Em Belo Horizonte, a capital do estado, o boi escorregou para R$ 148. No sul da Bahia, a vaca voltou para R$ 143. Em Cuiabá, capital de Mato Grosso, a fêmea piorou para R$ 131. Já em Três Lagoas, no estado de Mato Grosso do Sul, o caso foi o contrário e a vaca melhorou para R$ 130. Em Goiânia, a capital do Goiás, a fêmea aumentou para R$ 133. E em Redenção do Pará, o boi foi para R$ 142. Em Barretos e em Araçatuba, aqui no estado de São Paulo, o mercado ficou estável, com o macho saindo a R$ 154 na mesma condição de pagamento. De sapato engraxado e cabelo penteado, eu fui passear na cidade, caçar alguma coisa para me entreter. Passei no retratista, mandei tirar o meu retrato e no mesmo ato fui para a casa do compadre Zé Mulato, onde eu cheguei bem na hora em que o cateretê tinha começado. Dancei e sapateei até ficar cansado e nessa hora montei no meu alazão tostado e na aurora do dia voltei para o meu rancho lá na beira do Ribeirão Dourado. E depois de deixar o terreiro lavrado e o milho plantado no eito sapateado, a gente dá por terminado o nosso mutirão e se despede dos companheiros, deixando feita a combinação de voltar para mais uma função do Terra Viva DBO na TV, domingo e segunda-feira às 6h30 da manhã, com a repetição desta apresentação que a gente está terminando agora. E de novo na segunda-feira, às 7h30 da noite, com um programa novo para destrinchar as notícias do dia. Um abraço, um ótimo final de semana para todo mundo e até lá então.